Nós vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3,14. Nós vamos, em nome de Jesus, tratar nessa palavra, do 14 ao 17, 2 Timóteo 3, 14, até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem nos tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, em mais uma noite, fala conosco, Pai, na tua gloriosa palavra. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade que nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós sabemos que nessa segunda noite de domingo, e conhecereis a verdade Deus libertará. O Senhor tem nos trazido, Pai, um plano excelente, a tua grande salvação, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem trazido o plano sobrenatural. Então, meu Deus, faz acontecer coisas grandes, tremendas, fortes, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu creio, Senhor, que tu tens um trabalhar, meu Pai, que o Senhor faz, Senhor, o teu agir acontecer sobre a vida de cada um dos teus que ouve a tua palavra, que ouve as tuas escrituras nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a permanência. Em 2 Timóteo, a qual nós acabamos de ler agora, fala desta permanência. Permanecendo naquilo que aprendeste. Eu acredito que cada um de nós lembramos, desde o início, quando nós aceitamos Jesus, na condição que nós fomos para a igreja, no problema que nós carregávamos e o tratado que nós tivemos com o Altíssimo de entregar a nossa vida a Ele. Eu acredito que cada um de vocês recordem como foi, como que você chegou até o grande Deus. E você sabe que nessa grande porção de unção da parte do Senhor derramada sobre a tua vida, no dia que você diz: Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu quero o Senhor como o meu Deus. E isso fez com que você que fumava deixasse de fumar, fez com que você que bebia deixasse de beber. Aquilo que nós frequentávamos, que nós sabemos que fazia tão mal, nós começamos a deixar, de pouco a pouco, porque não é no salário de dedo, algumas vezes, e se engana algumas pessoas que dizem o seguinte, eu já ouvi muito isso, né? Eu quero ir para Jesus, eu quero ir para a fé, quando eu me libertar totalmente, ou quando eu não tiver esse tipo de problema. Eu não quero ir para Deus bebendo, eu não quero ir para Deus fumando. Mas aí contradiz a palavra do Senhor, porque o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, em outra parte da Bíblia relata que Jesus diz: eu vim para aqueles que estão enfermos, doentes. Eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que se encontram curados.
Então, quando nós nos chegamos, eu me lembro quando eu cheguei na fé, que pela primeira vez se manifestaram aqueles demônios que não me deixavam em paz, e cada vez, cada culto era uma guerra, uma peleja, vocês não imaginam. A igreja na época era aqueles bancos de madeira, não sei se vocês já viram esses tipos de bancos, compridos assim, sem encosto, igreja simples, pequena, cheia da unção, e o inimigo ali se manifestou de uma forma que eu fiquei nesse processo durante 40 anos, buscando a minha libertação. E nessa guerra, nessa peleja, eu bebia, eu fumava, eu gostava muito do guarulhão, a bolha, para dançar, curtir com os meus amigos, gostava. E quando eu descobri que Jesus, o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, tinha um propósito na minha vida, eu comecei então a me inclinar para permanecer na presença dele limpo. Comecei a me esforçar. Foi um pouco de processo, não foi de uma vez, porque de uma vez que a gente não nasce no berço, para alguns é diferente. Os que nascem no berço, eles nascem no berço e eles querem conhecer alguma coisa de lá de fora. Eu acredito que quando eu fui para a fé, eu tinha já vivido tudo praticamente. E quando eu fui para a fé, que eu aceitei o Senhor Jesus, mesmo assim, para largar de tudo de uma vez, foi um pequeno processo. E nesse processo eu permiti que Deus fosse me lapidando, fosse me limpando. Mas eu permanecendo nele, permanecendo na presença dele. Porque não adianta, amados, nós buscarmos libertação sem permanecermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, 14, 17, até o 17, nós lemos: permanecendo naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirados, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. E quando nós começamos a perguntar, e todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu queria saber como era o jejum, como jejuava, como orava na madrugada, qual era o horário mais favorável para orar. Todo o linguajar na época para mim era surpreendente. Quando eu recebi uma oração em posição de mão, e a missionária era usada, o pastor era usado na profecia, na revelação, e que me entregava, nós nascemos nesse berço. E quando eles nos entregavam algo, eles falavam: irmão Celso, Deus tem um plano muito grande na sua vida, Deus tem uma obra. E para mim isso era totalmente esquisito, estranho, né? Plano, obra, o que é isso, né? A gente não tinha aquele grande estudo, na época ainda estava, caminhando nas letras de estudo, então era desconhecido essas palavras, não se usava esse vocabulário no meu meio, a qual eu vivia. No meu meio era gíria, no meu meio que eu vivia era palavrão, no meu meio era natural, você falar gíria. Então eu nasci nisso. E quando você vai para esse lado, eu ficava: mas Deus tem comigo um plano. Mas que plano, que obra, que é isso? Como será isso? E diziam de tudo, que lá na frente o Senhor faria. E foi na onde eu cheguei até aqui. Hoje Deus tem te dado a oportunidade de você permanecer. A permanência, a liberdade não é automática.
apenas por você ouvir a palavra. A libertação de algo, ela não vai acontecer para alguns automaticamente. Para alguns vai, mas para outros não. Eu repito aqui, um pequeno processo. Porque tudo aquilo que nós temos hábito, nós temos um hábito de naturalmente um palavrão saia. Aí da noite para o dia que você veio para Jesus, eu me aborreci, essa semana eu falei que eu não devia, e eu não vou nem para a igreja, porque não me cabe, eu falei, bebi essa semana, misericórdia, não, aqui não vou fazer mal na igreja. Você tem que entender que é um hábito, algo que você está lutando contra, algo que você tem que fazer campanhas, algo que você tem que pedir ajuda espiritual, algo que você tem que receber oração, com óleo, a unção de óleo, ao qual o apóstolo diz que quando nós, presbíteros, orarmos, unja com óleo, a oração da fé, ela vai salvar o doente. Então você precisa entender o processo de libertação que você enfrenta. Eu não sei o teu processo de libertação, eu não sei o teu particular, eu não conheço você na sua vida pessoal. Cristo sim, Jesus conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu ir, o teu vir, e Ele conhece todo o teu agir, todo o teu caminhar. Mas a liberdade não é automática, apenas por ouvir a palavra, mas exige conhecer essa verdade e permanecer nela. Exige você conhecer cada culto, cada campanha. Você conhece mais, você ouve mais, você desperta para a realidade daquilo que você precisa estar se alinhando, aquilo que você precisa estar, aleluia, invocando ao nome de Jesus, para mais e mais chegar em uma perfeição a qual o Senhor espera de você. Aleluia. Quando você entende que Deus está moldurando você, tratando de você, você vai passar por um pequeno processo. Você vai passar por um processo em áreas que você não pensa, familiar, espiritual, no emprego. Onde mais? Você pode passar um processo financeiro. Você pode passar um processo, não sei. E de repente, em tudo isso, é um aprendizado novo de fazendo permanecer na fé, permanecer na obediência, permanecer no caminhar. Deus está te conduzindo, o Espírito Santo está te levando para você estar obtendo dons espirituais, conhecimento, na prática de você orar e acontecer milagre. Pode dizer amém? Na prática de você orar, na prática de você clamar, suplicar, e as janelas do céu serem abertas, Deus ouve o teu clamor e traz um grande derramamento do Espírito Santo sobre a tua casa. Aleluia! Glória a Deus, amém? Nós precisamos dar lugar a tudo isso. Nós precisamos nos conhecer. O nosso mal é não nos conhecer, né? Conta-se um artista, eu estava ouvindo ele contar o seu testemunho, e ele nem é cristão, e de repente ele bebia, estava bebendo um pouco mais, e estava influenciando na vida profissional, um músico de mão cheia e cantor também. E de repente um dia ele vai para o ensaio, tremendo, não aguentando pegar o instrumento e nem tocar, e aquela situação toda, sentindo mal. Ele para um dia na frente do espelho, ele olha para o espelho e fala com ele mesmo: rapaz, você é excelente músico, você toca muito, você canta, você tem tudo, só que tem uma coisa: ou você continua com isso do jeito que você está bebendo, ou você então agora, a partir de hoje, vai tomar só água. Escolhe. Se você quer ter sucesso, você vai ter que tomar só água.
Agora, se você quiser continuar nessa vida, acaba por aqui, encerra-se aqui. E ele contando que a partir deste dia, ele colocou um ponto final na bebida alcoólica. E nunca mais pôs na boca dele. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, mas ele nem é cristão, ele nem é conhecedor da verdade da palavra, e tomou uma atitude, bateu o pé e voltou na prática de tudo aquilo que ele exercia. Nós somos aqueles que somos capazes de fazer acontecer um milagre de Deus para total libertação, se nós tomarmos uma atitude de permanecer firme em Cristo Jesus e tomarmos uma decisão: tudo ou nada. Tudo ou nada. Se o Filho te libertar, você será livre. Aleluia. Amém? Amém? Se o Filho te libertar, ele quebra as correntes, ele quebra aquilo que está te ligando, você está livre. E o Filho, ele quer te libertar. Ele tem um propósito de libertação com cada um de nós. O propósito de Jesus é trazer para você alegria, paz, comunhão, amor uns com os outros. Hoje, amado, quando nós permitimos Deus tratar de nós a cada dia, nós conhecemos o nosso Deus e falamos: Senhor, muitas vezes eu guardava no meu coração, muitas vezes eu tomava atitude ignorantemente, e você vai olhar para você e vai falar: poxa, como que eu suportei a vizinha me falar tanto, se levantar tanto contra a minha vida, e eu não fiz nada, não consegui falar palavra. Isso é o Espírito de Deus que já está completando a obra completa na tua vida, para a obra que Ele te chamou, te convocou em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Deus, Ele te trouxe para a fé. Jesus te trouxe. E nós vemos na Bíblia Sagrada tantos exemplos de pessoas que foram libertas. Amém ou não amém? Amém. Nós temos tantos exemplos. Meu Deus, se nós ficarmos falando aqui dos exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, de pessoas que eram assim, de repente mudaram automaticamente, nós vamos ficar totalmente convencidos. Os 10 leprosos, nós vemos um rapaz que dormia nos sepulcros e se feria, um rapaz que não tinha de forma alguma uma vida, muitas vezes caía entre pedras, o diabo jogava ele no fogo, muitas vezes para se afogar, e quando se deparou com o Filho de Deus, o diabo tremeu. Jesus Nazareno, o que nós temos contigo? Vieste nos assolar antes de tempo? Jesus dá uma ordem: eu ordeno, sai dele. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro quando nós começamos o ministério, a avó do Luan, Clarida, e o Senhor me deu uma ovelha semelhante, tudo aquilo que eu dei de trabalho, mais ou menos, porque foi um processo, era um processo, eram legiões que se manifestavam nela, vocês não fazem ideia. E quando aqueles demônios se manifestavam, eu e a bispa ali na época, colocando a mão, expulsando, lutando, fazíamos campanha, íamos dentro da casa, fazíamos campanha na igreja, mas só que havia uma coisa, que ela tinha uma fraqueza, que ela se libertava, mas depois ela não conseguia a pressão, e ela ia lá no mundo, e acabava de alguma forma se comprometendo com algumas coisas, fazendo algumas coisas. Quando ela vinha, voltava com força maior aquela legião, e aí um processo todo novamente. Então, quando você, a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, porque se você estiver na posição hoje, procure não cair, procure não sair dessa limpeza, procure não sair dessa preciosidade de entendimento da verdade de Cristo. Procura estar
estar bem, procura deixar o teu coração livre de todo mundanismo, para que você não ocorra coisas piores te suceder depois que você conheceu a verdade. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Diga, não sou escravo do pecado. Não sou escravo do pecado. Eu acredito nisso. Porque de uma vez que nós ficarmos escravos de alguma coisa, não está bom, igreja. Não podemos ficar conformados. Alguma coisa está escravizando você. Alguma coisa está, de alguma forma, te comprometendo. Observa. Se tiver, você precisa lutar com todas as suas forças. Nós estamos, em nome de Jesus, obedecendo aquilo que o Senhor nos deu de rumo. Nós estamos fazendo campanhas, algo que nós começamos desde o princípio. Nós, na oportunidade, nós queríamos muito casas, não conseguimos obter as casas, e nós começamos a orar. E o Senhor falou de um tempo de diferença. Se Ele está no comando e no controle de tudo, nós só vamos navegando sobre essa vontade, esse querer. E quando eu disse com o Senhor, Pai, nós temos uma firmeza tão grande nas Escrituras sobre a unidade do corpo de Cristo, que nasceu em casas. Mas o Senhor, quando eu estava orando na madrugada, o Senhor traz à tona uma grande revelação, uma ampla revelação, desde o meu início, do meu chamado, de como eu aprendi e como que o Senhor me fez chegar até aqui. E eu louvei o nome do Senhor e falei: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não sou mais escravo de mim mesmo. Escravo. Vamos colocar aqui. Esses dias eu fiz os jejuns de açúcar, de doce, e fiz o jejum de carne vermelha e vinho. E uma das coisas que mais me deram trabalho foi deixar o açúcar totalmente, para tomar coisas amargas, beber amargo. Isso mexeu muito comigo. Mas eu consegui provar que eu não sou escravo do açúcar, que eu posso abrir mão do açúcar, sim. Por mais que naquele momento eu me ingeria, tomava, desce que desce, mas em nome de Jesus, eu tenho controle, aleluia, eu tenho domínio sobre todas as coisas. É isso que você deve acatar. Você tem o autocontrole, domínio, você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde você dá a liberdade de acontecer alguma coisa. Você nunca pode se conformar com alguma coisa que está te controlando. Se tem alguma coisa te controlando, não bata o martelo, não aceite, não se conforme, mas levanta a tua mão e diga: Senhor, tu tens uma obra na minha vida, e a obra vai ser completa. Eu estou aqui, Senhor, para que você tenha liberdade. Não sou escravo de absolutamente nada. Aleluia! Nada. Oh! Glória a Deus. Amado, Jesus nos traz uma afirmação. Uma afirmação que nós podemos até ler aqui em João 15:7, que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Se nós estivermos nele e permanecermos nele. Ou seja, estar em Cristo é renúncia a cada dia. Cada dia que chama hoje é uma renúncia. Vamos dizer aqui, Kevin e a Brenda está aqui. Hoje eles tiveram um desafio. Eu realmente pensei que eles não estariam, porque eu passei e vi, vai ser um pouco difícil, porque é meio chato você falar para alguém: ó, estou indo para a igreja, né? Você está com visita e você dizer: estou indo para a igreja e tal.
de alguma forma dar um jeitinho de se pensar. Mas pelo jeito eles fizeram isso, porque eles estão aqui. Agora, você vê, nada pode impedir nós estarmos na presença deste Jesus, estamos na presença deste grande Deus. Ou seja, se você priorizar Cristo na sua vida como primeiro, Ele vai priorizar coisas grandes na tua vida como primeiro. Porque tudo você prioriza, você coloca Ele em primeiro lugar, você paga o preço, chega cansado, chega cansada, atrasado, mas não, Jesus, primeiro tem que dar para Ele, primeiro tem que fazer para Ele. Você pode ter certeza que Ele vai cuidar de você muito mais, e tudo que você pedir em oração, crendo, com confiança, permanecendo firme nesta fé, tudo será feito, porque assim Ele diz na sua palavra. Se você estiver nele, como nós estamos, e as palavras dele estiverem em vocês, porque a palavra precisa estar, a palavra precisa estar conosco, a palavra precisa viver conosco, a palavra precisa andar conosco, a palavra precisa estar na nossa mente, no nosso subconsciente. A palavra, mais do que placa de igreja, mais do que denominação, mais do que pastores, mais do que você possa imaginar como líderes na fé, você tem que ter e viver a palavra. Se você estiver firmado na palavra, o irmão cai, vira de ponta cabeça, rola do outro lado, você está firmado na palavra, nada, absolutamente nada te tira do alinhamento, do propósito. Amém? Amém. Nada te tira do propósito, porque você está na palavra, alinhado nessa palavra. Você orou, você começou a ler a Bíblia, e você descobriu tantas coisas nas Escrituras, e entre elas, ora, se eu permanecer em Cristo e Ele estiver em mim, tudo que eu pedir em fé, Ele vai me conceder. Peraí, vou fazer prova aqui. Senhor, você dobra o joelho lá em um canto na sua casa. Senhor, eu quero isso aqui, porque eu estou na tua palavra. Eu fui te buscar para estar na tua palavra. Eu não fui buscar quatro paredes, eu não fui buscar pessoas, fui buscar o Senhor, a tua palavra, a revelação da tua palavra. Eu fui buscar a minha liberdade, aleluia, espiritual, e ter o direito de ter a minha salvação. Então eu estou pedindo ao Senhor, entra, Pai, com essa providência, essa semana. Quem crê, levanta a mão, que nessa semana você vê acontecer em nome de Jesus. Aleluia, eu quero aplaudir bem forte. É essa semana. O Senhor Jesus, Ele nos trouxe tal afirmação. E no João 15, 10, Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Guardar, esse é o segredo para você conseguir totalidade em libertação. Guarde os mandamentos, amados, por favor. Guarde os mandamentos. Cada versículo procura decorar. Cada texto procura copiar, coloca na sua agenda, no seu diário. Execute isso, porque cada vez que você fizer isso, você está aproximando algo poderoso da parte do Altíssimo para você e para a tua casa. Cada vez que você zelar deste princípio, desses mandamentos, você vai agradar tanto o Pai, você vai agradar tanto a Ele, porque em tudo Ele tem te ensinado, em tudo Ele tem demonstrado a você.
como é o modo de vida nele, como é que você deve vencer a cada dia nele. É verdade que nós somos às vezes surpreendidos pela adversidade, nós somos um pouco desapercebidos pelo correr do dia a dia. Aí vem uma situação no emprego, isso não pode tirar você da fé, pode te abalar, pode te entristecer, tirar um pouco de lágrima, mas isso não vai tirar você da presença, não vai tirar você de permanecer em Cristo. Você pode viver uma situação, se deparar com uma situação, e de repente, nessa situação, na vida amorosa, na vida sentimental, de repente você tem um amor, né, tão forte, e acontece uma situação que te obriga a você ficar triste, mas isso não pode deixar, aleluia, glória a Deus, te alcançar, para você não permanecer nessa liberdade tão maravilhosa que Cristo tem te concedido. Você quer um segredo? Não tente mudar o teu cônjuge, não tente mudar o teu relacionamento a dois, não tente mudar a pessoa amada. Ore por ela. Ai, mas eu tenho orado tanto, não vai fazer efeito. Porque você está falando, você está preocupado com outros que precisam ouvir o que você está fazendo, mas no calado você vai colocar. E outro segredo, nunca fale: Deus, está difícil fulano e tal. Já ore, trazendo à existência aquilo que não está na pessoa que você se relaciona. Ore por ela, dizendo: Senhor, ela faz parte de mim, eu estou nesse relacionamento, ele é uma bênção, ele é uma pessoa, e começa a falar para Jesus aquilo que você quer verdadeiramente, que teu amor viva para com você. Começa a chamar à existência aquilo que o diabo está dizendo: não tem jeito, está difícil, não adianta. Será que você já mudou o rumo da tua oração? Será que você já fez esse experimento? Jamais, eu creio que é difícil, porque você já aceitou, está batendo martelo, desistindo. Coloca a pessoa e já veja tudo que você quer dela deste jeito. Cedo ou mais tarde vai se realizar, porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro, que zela pelo relacionamento a dois nele. Senhor, eu quero uma pessoa que ore comigo. Senhor, eu quero uma pessoa que feche comigo na palavra. Quero uma pessoa, Senhor, que realmente, sabe, divida comigo os milhões. Vai ser dessa maneira. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Vai ser dessa maneira, vai ser dessa forma. Você tem que trazer à existência aquilo que não é. Porque não adianta: ai, fulano é tão ruim, tão mal, tão não sei o que. Ai, fulana é tão. E por aí vai. É hábitos, aquilo que eu estou falando para você. E hábitos não acontecem da noite para o dia. Hábitos precisa ser tratado, é um processo. Quem está entendendo a palavra de Deus? Por isso, a permanência, permanecer, pedindo. Aí na força e na violência não vai acontecer nada. Aí o diabo vai colocar cada vez mais, para mais tirar do posicionamento de paz, tranquilidade. O que você quer? Na força. Mas quando você começar a trazer à existência aquilo que você não vê na pessoa, aleluia, vai acontecer. Vai acontecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, glória. Levanta a tua mão bem alto e diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo,